Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente poder falar um pouco mais, né, sobre a questão dos nossos treinos, nossos testes, e hoje vamos falar sobre o grande momento ali do técnico, onde todo técnico novato ali vai ficar meio tenso, né? Que é o momento de você preparar o treino, o momento de você ligar o treino, o momento de você energizar todos aqueles equipamentos. E aí, como é que é, né? Até porque a gente tem que pensar, o técnico ele sempre tem que pensar que ele não pode confiar plenamente no que foi passado anteriormente, tá? Não pode confiar plenamente. Por quê? Pode ter tido alguma ação da produção, pode ter tido alguma PR, pode ter tido alguma modificação que foi feita que, de alguma forma, prejudicou tudo aquilo que foi passado antes, tá? Tudo aquilo que, o teste de Megger, o teste de continuidade, tudo foi prejudicado porque talvez no meio ali, antes do carro entrar para você, tenha tido alguma ação da produção. Acontece muito, tá? Acontece muito. Às vezes, um cabo que faltava chegou e aí, gente, antes de entregar para o teste, vamos passar esse cabo. Embora tenha os estágios, né? E os estágios envolvem o go no go, né? Que é o estágio em que o digamos assim, o gestor, né, do teste final ali, ele vai dar o ok de que aquele trem está apto a entrar no teste. Porém, a gente sabe que existe questões políticas dentro de uma empresa e às vezes a empresa ela aponta não conformidades e permite que aquele equipamento entre, que aquele trem entre para dentro da sua linha de teste por questões, como eu disse, políticas internas da empresa, certo? Então, é por isso que o técnico ele nunca pode confiar cegamente, tá, naquilo que está se dizendo para ele, né? Ele não pode, vai lá que tá tudo certinho, o trem entrou, passou no gol, né? É o gol no gol, passou no gol. E pode ligar. Não. Então, antes disso tudo, você precisa fazer toda uma checagem dos circuitos. Não confie, né? Vai lá, tente pelo esquemático. Existe um esquemático, todo trem existe um esquemático elétrico, né? Em que você consegue avaliar todo o circuito, todo equipamento, como é feita a energização de todos os equipamentos de um trem. Então, tente avaliar através desse esquemático é, se a linha está limpa, né? Podemos dizer assim, tá tudo certinho. Eu tenho os disjuntores, geralmente eu vou ter lá painéis de disjuntores, painéis de relé, eu vou ter contatoras, eu vou ter vários componentes dentro do trem que eu posso, através do esquemático, identificá-los e começar a analisar aquelas linhas. Primeira coisa que eu acho que é interessante fazer, meça todas as saídas de disjuntores, entradas também. Então, geralmente você tem ali, né, um ponto 1 ou um ponto line, que é onde chega a tensão nos disjuntores. E depois um ponto 2 ou um ponto load, que é onde, quando você liga o disjuntor, ele vai alimentar circuitos. É importante a pessoa vir lá com o multímetro, certo? Identifica, bate continuidade, vê para a massa, para a carcaça do trem. Ó, tá certo, tá tudo limpinho, tá limpo, não tá dando continuidade para a carcaça do trem. Porque se tiver, você já identifica ali um curto-circuito, você já nem liga aquele disjuntor. Talvez você comece, né, dependendo, você comece até o processo de energização do trem, mas já identificando que aquele disjuntor específico não pode ser ligado no momento, porque ele ainda precisa ser, né, corrigido, precisa ser identificado onde está o problema dele. Então, o técnico precisa ter essa expertise. Por quê? Porque qualquer erro nesse momento, você pode prejudicar um equipamento, você pode queimar um equipamento, você pode causar uma avaria no trem, ou você pode causar um dano até você mesmo, né? Até o próprio técnico ali pode se machucar por conta de qualquer erro nessa parte, certo? E você vai ter, né, obviamente, os circuitos ali de permanente, de preparada. Um trem, quando ele entra ali para o teste, geralmente ele vai entrando aos poucos. Então, você vai fazendo, na maioria das vezes, testes níveis de carro, né? Então, vai vir um carro para você, não vai vir uma composição completa. Você não vai acoplar aquele trem de uma vez e já energizar ele, não. Então, como ele vem nível carro, é importante você já garantir cada um por si, né? Cada carro por si ali, ó. Esse carro aqui entrou primeiro, é o carro cabine, digamos, né? É um carro cabine. Então, esse carro cabine aqui, tenho tais X equipamentos, vamos lá, preciso ligar esses X equipamentos. Como que eu começo a fazer para fazer esse trem ligar? Esse trem não, nesse carro. Como eu faço para esse carro aqui ligar? Geralmente é utilizado uma giga de teste, certo? Nessa giga de teste já foi estabelecidos ali todos os sinais que tem que ter naquele trem. Então, numa giga de teste, se você usar um carro que não é cabine, ele vai ter chaves específicas, né? Que você liga essa chave que vai fazer uma linha de preparação. Você consegue é a giga como se ela estivesse simulando uma cabine, certo?
Mas falando em um carro cabine, você vai ter toda ali aquela aparelhagem já que é necessária para você, por exemplo, preparar o trem, preparar o carro, certo? Então você, geralmente vão ser 2 gigas, né? 1 giga de sinal, uma giga de sinal e 1 giga de feedback. E como você vai estar num carro cabine, você pode ligar a giga de feedback, porque é o que vai ser importante, você vai começar a ver se todas as linhas estão corretas, né? Se o feedback de cada ação que você fizer no trem está correto. E você vai verificar se sua linha ali de permanente ela está limpa. Estando a sua linha de permanente estando limpa, você vai identificar, né, positivo e negativo. Você vai energizar através de uma stack, né, de uma tomada externa. Você vai porque você ainda não tem bateria, você ainda não tem um trem, né, então você ainda não tem como colocar ali a bateria, a tensão de bateria que faria a nossa linha de permanente, né? Você tem que fazer isso através de uma tomada externa. Então você vai trazer ali, de acordo com a especificação do trem, geralmente 110 volts, você vai colocar lá sua tomadinha, né, sua tomadinha externa, e energizar todo aquele circuito primeiro. No carro você vai ter diversos equipamentos, você vai ter tração, você vai ter CVS, você vai ter mais, só que esse momento é o momento de testar as eletrônicas, é de testar os equipamentos, testar a funcionalidade dos transdutores, a funcionalidade das DCUs, né, que são as controladoras de porta, testar a eletrônica de tração, testar a eletrônica de conversores de CVS, certo? Testar os equipamentos de freio. Então ainda você não vai ter alta tensão, você vai ter simplesmente aquela baixa só para fazer energização de eletrônicas de equipamentos, tá? E sinais, né? Sinais de baixa tensão ali. Então, beleza, vi que minha linha está limpa, coloquei lá a minha tensão de permanente. Vou verificar se agora eu posso preparar o trem. Vejo o circuito que vai ser feito, né? Até chegar no botão lá de preparação. Então, tenho que ver se todo o circuito está limpo. Já confirmei meus disjuntores, vi que meus disjuntores ali estão todos limpos. E vou ligando aos poucos, né? Conforme eu vou fazendo meus procedimentos, eu vou ligando. Comecei a preparação do trem. Pum, liguei ali, fiz todo aquele circuito, liguei o disjuntorzinho que é referente à preparação, preparei o carro. Vi que o carro preparou. Ótimo, a contatora está batida. É importante também, né, nessa fase, sempre olhar as saídas das contatoras. Muitas das vezes a gente está ali batendo continuidade das linhas, né, dos disjuntores tal, e tudo mais para a carcaça, e às vezes uma linha específica sua, ela depende de uma contatora bater. E, às vezes, e depois que essa contatora bate, é que você às vezes tem um curto-circuito ali. Então você acaba não pegando ela simplesmente por ver só os loads ali dos disjuntores, tá bom? Então é importante também olhar as saídas das contatoras, dos relés, para ver se após, né, após esse relé bater ou aquela contatora bater, se você também não vai ter um problema de curto-circuito, certo? Fiz a energização do meu trem, preparei ali ele, vou começar a subir todos os sistemas. Gente, a energização do sistema é a mesma que você utilizou para fazer a parte de preparação, né? Verificação de disjuntores, ver se está tudo limpo ali, se está tudo certinho ali no teu circuito e começar a fazer a ligação. Ah, quero ligar as eletrônicas de porta. Então eu vou vir aqui no meu disjuntor, vou ver se ele não está dando para massa, vou ver se todos os conectores estão conectados, vou fazer a energização dos disjuntores das DCUs, né, que são as nossas controladoras de porta. Beleza? Opa, beleza, vi aqui que ligou, tá tudo certinho, show de bola. Mesma coisa vai ser para todos os equipamentos. Então, eu acredito que o técnico, né, a primeira coisa que ele precisa aprender, a primeira coisa que ele tem que aprender, que ele tem que saber, é como preparar um trem. Porque através daí é que você vai ter tensão para poder ligar todos os outros equipamentos de um trem. E a lógica da preparação é igual, né? É praticamente igual para você energizar qualquer equipamento que você tiver. Entendeu? Então é importante quando você vai trabalhar com energização, com a parte de energização, como técnico de TIC, para testar equipamentos, é importante que você saiba certinho como que se prepara um trem, tá bom? Bom, a partir daí, como eu disse, vão ser só energização de equipamentos. É importante que você, né, tenha ali uma documentação que mostre para você o que você precisa testar nesse teu nível carro, o que você precisa testar nessa fase,
né, de teste de energização. Geralmente você testa sinais de eletroválvulas, de transdutores. Você vai ver, né, se toda essa aparelhagem, todos esses sensores, se eles estão funcionais, não funcionais, se eles estão energizando, que é o princípio de tudo. Transdutores vão ler pressões, então, assim, e isso vai vir só à frente. Por exemplo, vai um transdutor de pressão lá, você só vai ter ele atuando só lá quando você conseguir subir uma alta, que você conseguir partir um compressor, que você conseguir pressurizar a sua linha. Então, a princípio, é só simplesmente ver se esses equipamentos estão energizados, se a tensão está chegando aonde ela tem que chegar e se aquilo ali está funcionando de acordo com o que tem que funcionar. Nessa fase, é importante você mapear tudo que está não conforme. Por quê? Porque é o que vai te dar, futuramente, saber, né, o que está acontecendo com o teu sistema e já tentar resolver de antemão. Né? Antes de você fazer o acoplamento do trem por completo, você já mapeia o que está errado, já pede uma atuação ali da produção, ou se realmente vai ser uma atuação própria sua, para já resolver aquilo, para que não seja surpresa para você quando você estiver no nível trem. Lembrando que estamos falando aqui de nível carro, né? Pensando na melhor das hipóteses de teste, que eu acredito que seja a melhor das hipóteses de teste. Pode ser que tenha empresas que já cheguem já, ó, não, vamos acoplar, vamos fazer só essa confirmação mesmo das linhas de energização, se não tem nada para massa, se está tudo certinho, vamos acoplar o trem e vamos ligar. É uma forma de se pensar, uma forma de se trabalhar. A forma que eu encaro que seja a mais correta é essa forma do nível carro. Ah, mas você perde tempo. Realmente, quando você faz o nível carro ali, você perde um tempo que talvez você poderia fazer ele na composição, né, já por completo. Bom, só que pense comigo, se você faz um nível carro bem feito, tudo é processo, tá, gente? Tudo é processo. Então, assim, pensem no mundo ideal. Infelizmente, temos que pensar no mundo ideal. Se todo mundo fizer a sua parte, se você tiver um procedimento bem escrito de nível carro, se você tiver um carro bem montado, se você tiver os equipamentos sem nenhuma avaria, se você tiver um sistema ideal ali, você consegue energizar o seu trem, você consegue ver as falhas já aqui do seu trem, não, seu carro, você consegue energizar o seu carro, você consegue já ver as falhas, você já consegue resolver essas falhas com antecedência, e quando você chegar no nível trem, você vai estar numa fase de simplesmente ver tudo aquilo funcionar. Passado procedimentos, né? Mais para frente eu vou falar sobre isso também, sobre a questão dos procedimentos. Mas se você tiver um bom nível carro, você simplesmente depois acopla o trem e não precisa fazer mais esse processo todo. Deixa eu ver se os transdutores, deixa eu ver. Não. É simplesmente acoplar o trem, ligar, colocar, né, a alta tensão ali e ver todo aquele equipamento funcionar. Então você conseguiu, nesse cenário, nesse mundo ideal, você conseguiu ganhar muito tempo do que você iria desperdiçar ali num carro. Por quê? Porque quando você tem um trem inteiro, quando você tem um trem inteiro para você testar, é muito mais difícil você saber onde está o problema. Você vai ter muito mais carros. Existem trainlines nesse trem, né? Depois vamos falar também sobre as trainlines. Então essas trainlines, de repente você pode ter um problema que está acontecendo com você ali na cabine 1, mas esse problema está lá no carro 3, lá no carro 4, lá, sabe, lá longe. Né? Então você está acrescentando muito mais situações para você. Então eu, no meu ponto de vista, acho interessante. Se você não tiver, aí eu dou o braço a torcer, se você não tiver uma garantia do teu nível carro, então, no meu ponto de vista, é melhor você realmente acoplar tudo e fazer nível trem. Se você sabe que não está vindo legal, o procedimento não está legal, você já passou três trens, né, digamos assim, e está no mesmo, não foi resolvido nada, então às vezes compensa mais você já falar, vamos acoplar, os problemas já são velhos conhecidos, e já vamos tentar subir isso aqui nível trem, porque a gente já joga uma etapa lá que mais para frente, e é isso. Então, mas, como eu disse, se você tiver tudo redondinho, é legal fazer um nível carro para depois você conseguir chegar, acoplar o teu trem e ter um sistema bem operacional. Certo, pessoal? Bom, é isso, né? O vídeo hoje era sobre isso, era sobre a parte de energização, início de energização.
E fica essa dica, tá? Para os técnicos aí, sempre fiquem atentos, nunca confiem de que aquilo tá 100%. Ah, não, tá 100%, ó, tá aqui, ó, tem minha lista de continuidade, entregaram pra gente, disse que fizeram, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, não confiem. Não confiem, porque esse é um período que você pode é, causar um transtorno para você mesmo, é, e isso não é interessante, né? Interessante é que a gente consiga fazer todos os testes ali de maneira segura, de maneira bacana, sem perder equipamentos. Né, teu chefe vai ficar satisfeito com você, você vai ficar satisfeito com você, e tudo tende a dar certo se for feito dessa forma. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. É isso. Até a próxima. Se alguém tiver alguma coisa para, né, comentar aí, querer falar alguma coisa a respeito, fiquem à vontade e vamos lá para os próximos vídeos. Vamos ver qual que vai ser o tema do próximo vídeo aí, tá bom? Muito obrigado, deixem seu like aí, compartilhem se possível. Como eu disse, o objetivo aqui é tentar trazer um conteúdo para que a gente possa ter pelo menos uma troca de ideias aqui para a gente se tornar profissionais melhores. Acho que essa troca de ideia vai levar todos nós a nos tornarmos profissionais melhores, tá bom? Estou aí na disposição, o que eu não souber eu pesquiso, o que eu não sei eu corro atrás, para que a gente possa ter essa troca de diálogo. E ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. Pode existir vários métodos para uma certa atividade. Eu vou falar o que geralmente eu utilizo, tá bom? Então, se alguém tiver alguma coisa e faz alguma coisa referente a qualquer tema que eu falar, é só falar aqui também que a gente também transmite, a gente também fala, né? Mostra aí os outros métodos que tem, e dessa forma a gente vai conseguir trocar, né, experiências aí, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima aí. Bom domingo a todos. Valeu!